Deixar em mute. Só um minuto, eu tenho até tirar um cochilo aqui de 5 minutos pra continuar. Ah, a hora que acabar o efeito aí, você me fala. Beleza, tá gravando, se você quiser começar. Beleza. Salve, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Incomum Podcast. Hoje a copilota da nave é a Nani. Mais uma vez, Nani, obrigado por estar aqui. Hoje a gente vai falar com alguém ligado ao mundo da tecnologia, um especialista em tecnologia. Vamos descobrir quais tecnologias, para que elas servem, como elas são feitas, como elas podem ser aplicadas, como elas podem beneficiar o mundo artístico e o corporativo. E vocês vão acompanhar a gente numa conversa super bacana aqui, que é com o Adriano, mais conhecido como Bini. É isso mesmo, mano? Muito bem. Acertou. Deixa eu acrescentar. Crânio, malucão. Eu concordo. E a gente fala as coisas. Bini, preciso de tal coisa aqui. Ele faz. Não sei reclamo como. muito primeiro, não é possível, é difícil demais. Mas eu faço. Tudo dá um jeito. A maioria eu fico. É isso. Tem o Vini e o Bini na mesa, Bini. não vão se confundir, hein? Bini, vão ser bem. Então, só para aquecer a voz, assim, eu sempre gosto de perguntar onde você nasceu, onde você foi criado, até chegar no que você é hoje, assim. Mas vamos começar lá de trás. Beleza, de lá de trás vamos. Bem, eu sou meio prolixo, vocês me dão uns porrada, tá? Vamos lá. Nasci em São Paulo, mas sempre morei em São Bernardo. Mas eu sempre estudei em São Paulo. Então, Aqui era tá meio em que casa. ali na periferia, na boca. Então, Tá em casa. cara, vamos, enfim, pular. Colegial, música, né? Acho que minha primeira formação de estudo de interesse era música. Ah, nem eu sabia disso. Olha que interessante. Eu estudei 11 anos no conservatório, sou formado. Fiz depois produção musical, dei aula. Você não sabia mesmo? Não. Coisa. Que doideira. Fiz Iavente do Jorge de São Paulo. E fiz aí, enfim, né? Não pulando o caminho. No meio do caminho eu comecei a estudar 3D, bagunça, quando eu já era mais adolescente, mas, né? Colegial, Por quê? saindo. Porque eu sou louco por tecnologia, cara. Porque eu gostava de game, gostava muito de jogo. E aí, enfim, era a minha vibe. Eu sou um cara meio que mais de exatas mesmo, né? Mas eu navegava ali na perdição. E aí, acho que eu lembro que no colegial eu fiz teste vocacional, aquela coisa toda, né? E era uma bagunça, assim. Dava biologia, dava muito de bagunça. Aí eu falei, mano, vamos ficar, né, na boa e não vou fazer nada. Aí eu esperei, porque na verdade eu tirei lá, testei só, sei lá, USP, e não entrei em nada. Aí passou 6 meses, eu fiz cursinho e entrei na Federal da ABC. Fiz 2 dias. Do que, Judy? É porque ou eu terminava, o horário era de manhã, ou era noturno, não lembro. Ou eu terminava o meu curso do técnico de música, que eu já estava lá 8 anos, sei lá, e eu estava com os professores muito Pica grossa, assim. bom, animal. Pode Ou falar. eu continuava, não tem pode falar, então isso aí Pode. foi muito foda. Ou eu continuava, ou eu fazia facul. E como eu não tinha certeza ainda que se eu queria tecnologia, né? Eu falei, não, vamos terminar a música, né? Já investi muito tempo aqui, papai investiu muito dinheiro em mim, então vou terminar. E aí, claro, continuei fazendo aquilo lá, beleza. Mas aí o caminho foi meio que esse. Aí continuei com a música, dei umas aulas no conservatório, dei aula de tudo. Quando eu acabei, eu me formei em 6 cordas, né? Violão, guitarra, blues, fusion. Quantos anos você tem mesmo? Desculpa interromper. Pô, ninguém falou que podia perguntar. Não, isso. porque, gente, 11 anos de 34. conservatório, depois da aula, depois... Não, mas não é, entendeu? Foi misturado, é isso que eu quis dizer. Ah. Durante esses 11 anos, É só pra dar umas eu fiz 3D nos últimos 9, talvez, do 9 pra frente. Eu já tinha, então eu fui mesclando uma coisa ou outra. Mas estudando autonomamente, assim, na tua casa, você fez cursos? Assim, Não, foi tudo blackballing, foi tudo... Conservatório eu fazia lá no ABC, conservatório bom, acho, Beda Silva Gomes, muito reconhecido e tal. E as paradas do 3D, assim, eu quis dizer. O 3D foi Méliès. Méliès, pra quem não conhece, é uma escola de cinema e 3D Sim, aqui muito no boa. Brasil, muito boa, referência animal. Os donos vieram da VFS, Melhor, né, School, assim, da Vancouver. que a gente- eu acho que Aqui sim. para isso. Mas lá também, eu fiz Méliès lá, e aí, enfim, no final do curta, a galera pede para... No final do curta não, no final do curso, se você tem várias notas boas lá, você pode ficar mais, tipo, como se fosse fazer... Você fica um período estendido lá. E aí você pode fazer um curta e eles mandam para vários festivais de graça, né? Tipo, a custo deles. E aí eu não consegui fazer um curta, porque eu queria fazer uma coisa mais dinâmica, mais interativa. Aí eu sugeri fazer uma demo de game.
Aí eles falaram, Bini, você não vira pra frente isso aqui no Brasil, nada a ver e tal. E faz sentido total. Aí eu falei, quer saber, mesmo assim eu vou fazer. Não tem problema. Não vai ter festival, não vai nada. Mas eu curtia fazer. E aí, whatever. Foi no horário, eu fui, curti pra caramba, beleza. Aí por conta disso, o dono lá, né, os dois fundadores, eles me chamaram pra abrir um curso lá de game. Aí nesse momento eu só era especialista em 3D, porque eu fiz o curso com eles full, de tudo, desde animação, era curso de 2 anos. E só que não tinha um developer, não tinha um programador, né? E era uma coisa que eu sempre quis aprender, porque eu sou de exatas, eu sou mais de exatas do que de arte. E aí eu fui procurar um programador para me ajudar, um colega meu muito, né? Na verdade era um amigão meu na época, ainda é hoje, ele trabalha no Google hoje, lá em Dublin. E ele entrou comigo, enfim, aí já é mais pessoal, mas vou falar só por cima. Ele entrou comigo, depois de um tempo ele teve uns problemas pessoais e teve que acabar saindo. E nesse período, enquanto eu estava desenvolvendo esse curso de game, eu também fazia as trilhas sonoras e sound design das propagandas da Melier e de alguns curtas ali. Eu cheguei a dar aula e workshop de áudio técnico e tal, para colocar efeitos e tal nos curtas, né? Blá, 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 porque eles não tinham nada disso na escola ainda, até então. E aí eu fiquei esse período quase 1 ano lá, e quando ele saiu, por conta de problemas tal, eu não tinha ninguém para preencher esse gap. E aí a gente conversou, eu falei, cara, a gente falou, você já fez um monte de coisa, já fez o negócio do ano todo, da propaganda, do marketing do ano todo que vem, a gente só consegue manter você se você tiver continuado dando continuidade no curso, desculpa. Falei, você é meu prolixo, joga a banana aí. Aí eu falei, não, quer saber, vamos... Eu não falei não, eles me mandaram embora mesmo, né? Tipo, depois eu falei assim, cara, eu não vou achar ninguém, não sei, vou procurar. Eu falei com um cara que hoje é o Rodrigo Calabrese, muito, muito bom. Mas ele não interessou, tá? Enfim, eventualmente não rolou, eu continuei fazendo os áudios lá pra galera e tal, e falei, Bini, não, realmente não dá mais, então a gente vai ter que te dispensar. Aí, enfim, beleza, esse foi o meu momento na Melier. Aí caí fora. Mas voltando pro áudio, eu já tinha meio que, eu tava fazendo IAV enquanto eu tava trabalhando com a Melier. E aí depois do IAV, eu fiz alguns não, 2, eu acho, 2 ou 3. Eu lembro só de 2, musicais. Um deles eu toquei, né, era uma esqueci o nome, mas quando a banda participa fica lá 3 horas no palco junto, vestido e tal, e a gente participa das coisas, tem algumas falas. E eu montei o segundo musical, a gente tocou no Teatro Itália, tudo aqui em São Paulo, foi muito bom. Eu fazia toda a sonoplastia, trilha sonora, sound effects, não música playada. Eu fazia debaixo do pano do cabaré lá, enfim, do teclado, com um setup que eu tinha montado lá com o Exxon 49, o meu notebook escondido pra caramba, porque era um negócio de 1600 e pouco. E aí tudo rolava de lá. E aí tem até uma história engraçada nisso, cara. Um cara que foi lá, a gente teve 3 apresentações de Teatro Itália, e um dos caras que foi na segunda noite, ele a gente tocava ao vivo e tal, né? E quando a banda acabava de tocar, do musical, e entrava as ações, as cenas, a banda mutava, para não ter microfone, para não ter problema, né? Só que o meu não podia mutar, porque o meu era o resto do áudio todo, eu continuava trabalhando. E o segundo cara, não tava, sei lá, alguém passou mal, o cara entrou, foi um outro cara no lugar, foi um moleque no lugar que fez. E ele me mutou o show inteirinho, velho, e a gente ficava enlouquecido. Aí a gente fez esse segundo dia só com a voz, um monte de campanha, um monte de onomatopeia foi feito na voz, na boca. E eu alucinado lá, assim, na cena, assim, o que tá acontecendo? Alguém mata esse cara. Foi muito louco. Enfim, desculpa, viajei. Mas esse foi o meu último momento feliz e bom, diretamente ligado à música, assim. Eu sempre gostei muito de produzir, não muito de tocar, apesar de eu ter, né, me formei, aí depois eu fiz violino, fiz piano, fiz bateria. Bateria foi o que eu mais curti, tipo de curtir hard mesmo. Até hoje eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu dou porrada. Dei aula de teclado, como professor de teatro. E nessa vida toda artística e musical, como que a tecnologia começa a entrar mais na tua veia, assim? Tipo, quando que ela começa... Vamos mesclar. Vida era música, produção musical, ok. Uma hora eu comecei a merger, né? Intercalar com 3D. Aí essa história do 3D, pô, o programador não deu. Não, será que tá na hora? Tinha uns amigos que falavam, Bini, você tem que começar a programar, você é um cara das exatas, velho. Não faz sentido você ficar só no 3D aqui. Começa a encontrar. Aí essa desculpa foi a desculpa de eu falei, putz, peguei um trampo legal no Melier que eu né, tinha um maior carinho. E eu falei, não, vou aprender, tá na hora. E aí eu lembro que nesse momento eu demorei muito para começar a aprender desde o colégio. Né? Aí eu lembro que eu comecei a estudar numa escola chamada K-Solution.
Programação. Começou a estudar programação. Desenvolvimento. Quando eu falo desenvolvimento, é programação. Sim, deve, né? Deve, é developer. Você já tinha quantos anos nessa época aí? Putz, eu sou péssimo com isso, velho. Uns 72. 21, talvez. 20. Saquei. 20 ou 21. Tá. É, isso aí. Por quê? Não. Faz a conta. Não. Colegial, música e tal. Aí saí do 3D. 3D eu fiz, tipo, Impacta, fiz um monte de curso de After Effects, Premiere, blá, blá, pro Photoshop. E já engatei na Melier. Melier 2 anos, é isso, 20 anos, 21. Aí começou Fiz IAV junto, quando eu saí, eu entrei na K-Solution. E aí Então, você 21, começou a talvez. estudar programação. Aí eu comecei a estudar programação. E aí lá, cara, em um curso de, sei lá, 4 meses ou 6 meses total, que eu comprei um pacote de 4 níveis lá de C, né? E eu lembro que em 2 semanas eu descobri que eu falei, não, o que eu tô fazendo na vida? Eu perdi muito tempo na minha vida, eu devia ter começado a fazer isso muito tempo atrás. Porque eu amo isso, é muito gostoso e não é fácil para mim, mas eu tinha uma certa facilidade. Familiaridade, Familiaridade, assim, com aquela... E é uma diversão muito louca, cara. Todo desenvolvedor, quando começa a entender que, mano, eu tô controlando o mundo, velho, você se sente poderoso, é meio louco. É meio nada a ver, é muito amadores. Se você sentiu isso recentemente, quer dizer que você é muito arrogante. Não, eu era muito... Cara, isso é fantástico, genial, mágico. Sei lá, eu tava meio que perdendo a magia da música, eu não sei. A questão é, velho, né? Dinheiro, música não dá dinheiro no Brasil, só se eu for, não é? Vou investir aqui. Aí eu fiquei lá, comecei a fazer várias coisas. Eu lembro que nesse momento eu falei, o que eu posso fazer mais de música? Eu vou fazer faculdade. Já tinha feito IAV, já era formado conservatório, né? E a música ainda era meu carro-chefe. Eu falei, vou fazer faculdade. E aí eu entrei, fiz produção fonográfica musical e levei a tecnologia lá. Enquanto eu fazia faculdade, eu também fazia a K-Solution. Era bem do lado ali, inclusive. E aí, isso então é interessante, eu acho que foi falar para você, meu TCC da facu foi uma coisa muito doida. Eu misturei Natural Interaction, que é Kinect, né? Então, com realidade aumentada, AR. Natural Interaction, interação natural. Vou explicar já exato, na interação natural, que é você se interagir com sistemas sem nenhum tipo de interface física tátil. Então, Kinect. Simples, você faz um negócio, você faz ou evento, ou chama, ou visual, e alguma coisa acontece. Então, no TCC a gente propôs uma coisa muito louca. Kinect é aquele negócio Kinect, do Xbox. Kinect, pra quem não sabe, é um sensor de profundidade, e ele tem um algoritmo que pega, né, membros e mapeia faz um o seu solving corpo de o que é membro, e você consegue ter o corpo humano para você usar em qualquer lugar. E aí, na nossa apresentação, teve uma simulação de realidade aumentada, então você olhava para o teto, pro céu do show e tal, e meio que caía o Ed do Iron Maiden. E aí, com vários fogos, ele falava várias coisas e tal, o show começava na frente, né? E aí, a parte da Natural Interaction era, a gente tinha uma guitarra, do cara tinha outra coisa, não importa, e o Kinect pegava todas as nossas posições. Então, eu começava a música agachado, tocando guitarra, e o drive era baixo. E aí eu ia levantando, e aí o drive ia aumentando. Eu ia ainda pra frente, o reverb diminuía, porque eu tava lá atrás e tinha muito reverb. Aí eu ia controlando tudo isso através de nada, né? Não tinha nenhum operador. A gente controlava tudo através de Kinect, posição, de Kinect. Identificando tua posição. Exato. Eu lembro que eu fiz uns gritos lá, mó vergonhoso, só pra mostrar pra mesa, porque eu queria tirar 10, enfim. Eu fiz um grito passando assim o dedo, e aí o drive todo fez o pan, né? Na sala gigante, não era um palco. E aí, esse momento que os caras falaram, mano, isso é animal, meus professores. Você simulava ondas sonoras com o movimento do teu corpo através de um Kinect, basicamente, assim? Isso, o Kinect ajudava a saber para onde eu estava apontando. Eu pegava o vetor dessa distância, né? Esse aqui é o centro, então eu estou apontando para lá e pegava o pan e jogava para a direita. Do PA do público. E aí, eu fazia uma coisa, e aí o público, se eu estou apontando para lá, o cara de lá não está ouvindo nada. Quando eu chego apontando para lá, o som grita lá com o drive. Tinha um drive e tal. Teve uma outra questão que era... Esqueci o nome, gente. Aqueles caras doidos lá do Cabeça, Tecno, anos 80. Whatever, Os quatro lá, Daft Punk. Daft Punk. A gente fez um Melodyne e era controlado através do quê? Era um outro cara, eu não lembro mais. Enfim, desculpa, vamos passar, eu não lembro mais. Tem vídeo disso aí, mas eu nunca botei no web, umas coisas muito amadoras. Mas enfim, a terceira coisa, eram 3 vertentes. A terceira coisa é uma coisa, eu acho que é o que mais interessa pra gente, que é o Geist. O sistema que a gente meio que desenvolveu era, como eu já tinha no Kinect todo mundo reposicionado ali, né, as posições das pessoas tal, e que cada instrumento cada um estava tocando e tal, eu fiz um simulador, eu peguei aquilo e coloquei aquilo num GUI, então você conseguia ver uma posição de quem estava lá, coloquei num 3D aquilo, então você via em 3D quem estava no palco andando para cada lado,
Aí não tinha as pessoas andando de verdade, né? Eu botei só o instrumento de cada um. E a guitarra ficava lá andando para lá, o baixo para cá, etc. E o que a gente fez? A gente linkou isso com um sistema que eu usei uma VPN. A gente no dia mostrou só local, mas eu liguei uma VPN. Então a ideia era assim para mesa, né? A gente pode, a partir de então, de um investimento, um momento, vender um tipo de ingresso que o cara pode no show controlar um avatar digital dentro do palco, virtual. Ninguém está vendo nada, só se tiver um telão. E essa é a ideia, tem um telão e a galera vê o que o cara está brincando e fazendo. O que o cara pode fazer? O cara pode chegar no guitarrista, não pedir. O guitarrista, na verdade, faz um Natural Interaction, que era um sinal lá com a mão, e ele liberava alguns efeitos de wah-wah e de flanger para a interatividade. E aí o cara que estava com o controle remoto brincando, ele chegava lá e o cara, enquanto estava solando a guitarra, quem estava fazendo o controlador do wah-wah era o moleque com o controle remoto. Que tinha comprado um ingresso digital, assim. Exato, com ingresso digital. E aí a gente fez até um teste para fazer uma VPN, o cara podia de casa comprar, né, um controle, comprar um ingresso, a gente linkava o link IP fixo. É claro que faculdade, né, tudo cachorro, mas funcionava lindo, maravilhoso. Então, em teoria, você podia vender ingresso, que o pessoal de casa podia comprava, interagir. andava lá no meio e falava, mano, agora luzes foi mais animal. Porque na apresentação a gente não teve como alugar, não tive a budget pra gente instalar luzes de verdade. Então foi tudo fake, mas no telão grande aparecia todas as simulações. Então tinha estrobo, tinha cor, tinha spot, tinha 1000 coisas que eu nem manjo, não manjo metade que vocês manjam. Mas a gente fez lá o mínimo que tinha umas 7 coisas. E aí na banca a gente distribuiu 4 controles para a banca, para eles controlarem as luzes. Enfim, foi animal. Eu era o único desenvolvedor da turma. Uhum. O curso era só de músicos, assim. Eu já tinha música, eu já tinha me formado no conservatório, que era uma vertente, e eu já tinha me formado no IAV também. Então, assim, eu só fui fazer a faculdade meio para contemplar. Então, assim, eu era o melhor aluno, vai. Só que é porque eu já tinha sabido de tudo, entendeu? Eu só precisava do diploma. E essa porra desse TCC malucaço aí, depois foi uma semente para outras coisas que você foi desenvolver. Cara, foi aí que eu falei, mano, essa piração louca, eu acho que alguém vai dar valor para isso aí. A gente tentou patentear o negócio. A gente foi atrás de patente, paguei o escritório lá para fazer uma reunião, fiz uma reunião, um colega, né, meu, hoje ainda muito amigo. E a gente... Mas aí o cara falou que esse tipo de tecnologia integrada é uma coisa que é difícil patentear, tem que ser universal, tem que ser internacional. Aí ficava um negócio muito caro. Eu falei, quer saber? Vambora, deixa quieto. E morreu, chama Geist. Tá lá, 15 anos, um projeto interessante. Né? Não, detalhe, essas coisas, não esqueça das coisas. O mais legal no final da apresentação, tinha um Guitar Hero. Então, a gente chegava no cara lá, forçava uma das pessoas, né? Os 4 controles de luz, mas um cara tava jogando. Mas a gente forçaria qualquer pessoa a entrar no game, enquanto o cara tava brincando, solando e tal, e vinha um Guitar Hero lá pro cara testar. Então, qual que é a ideia? E de verdade, se o cara erra, o comando vai pro PA do sistema de som e o PA não libera o som, eu rasgo o som. Eu tocava um sample lá e abaixava o som. Então, o público tem que torcer pro player acertar as notas de verdade, porque senão você não ouve a música do seu artista. No é muito louco, né? Ninguém quer isso às vezes, mas tem gente que quer. Tipo o Júnior lá, da Sandy Júnior, criou uma banda toda de interatividade também na época, a galera pirava. Então tinha público para isso, e era bem doido. Mas a gente nunca achou, mas tudo bem. Aí seguindo, então isso foi muito louco, assim, foi muito bom. Eu lembro que o nosso mentor abandonou a gente no começo porque ele não sabia. Eu chegava lá para explicar, a gente está acompanhando isso. Até certo momento que ele falou, ou vocês vão tirar 0 ou vocês vão tirar 10. E foi 10 no final das contas, né? A gente tirou 10. De 21 grupos de 2 semestres que a gente apresentava no ano, foi o único grupo que ficou com 10 em média. Foi foda. Isso aí eu posso registrar. Foi muito orgulho, assim. E aí foi um dos meus bons momentos com música antes de, infelizmente, abandonar. Não abandonar de vez, né? Triste falar assim, mas, enfim, pivotei para outras áreas. E aí... Para não estender muito, daí para frente, um amigo meu acho que foi assistir, um outro colega que meu fez curso na Melier também, achou insano animal, falou, mano, né? E aí eles estavam montando uma empresa. Até então você não trabalhava com essa parte de programação? Você só... Não, nada. Eu estava fazendo os cursos, eu lembro que eu fiz um protótipo para um pai de um amigo meu que tinha uma metalúrgica e eu queria automatizar um sistema dele. Eu fiz uma coisa para Subway, mas não nada pagava a conta. Era aquela coisa, sabe? O moleque é bom, novo, ingênuo, porque eu sou muito ingênuo.
e vamos arrancar essas sangues do cara. Aí eu aceitava qualquer valor e Você fazia um usava negócio isso pra louco. agregar na música, na verdade. Era mais minha curtição de, mano, tudo que eu conheço na vida é música. Eu até hoje eu posso falar assim, é meio louco isso, mas é verdade. A melhor coisa que eu já fiz na vida foi música. Eu não sou metade programador do que eu sou músico. Caraca, Infelizmente. Não queria que fosse uma verdade, mas então. Bini. eu era bom. Bini. Que? Bini. Eu não sou tão bom assim como você imagina, não. Eu sou foda. Mas então, qual foi o primeiro lugar assim que você falou assim, agora vai? Agora vira. Agora vira. Então, foi isso. O cara falou, mano, gostei do que você fez e tal. A gente conversou por algum motivo, não lembro. Aí ele falou, velho, a gente tá tentando montar uma empresa, mas tá... Né, ninguém... É aquela história. São 3, não vou falar mal, mas assim... Querem montar uma empresa de interatividade e tecnologia. Só que só tem gente de arte 3D ali e um cara de arquitetura. Não tem que ter alguém, tem que ter uma pessoa de tecnologia para montar uma empresa de tecnologia. Então aí quando eu entrei, finalmente as coisas andaram, a gente fez uns protótipos legais e uma construtora grande comprou um contrato de mais de 1 ano. E aí todo mundo saiu dos empregos, né? Eu ainda não tinha, eu era louco, eu tava vivendo através de dinheiro do papai e me patrocinando para estudar tudo que eu queria, graças a Deus. E aí nesse momento a gente falou, mano, conseguimos esse budget animal, todo mundo sai do emprego, vamos focar nisso aqui. Aí se mudamos o apartamento, era eu e mais eles 3. Se mudamos, né, alugamos um lugar de verdade, né, começamos a produzir coisa, alavancar e ir pro mercado. E aí a gente fez coisas muito relevantes, assim. Não muitas coisas, mas coisas muito relevantes. Por exemplo, o primeiro VR que a gente fez o primeiro VR que apareceu na TV brasileira foi nosso. Foi do Roberto Justus lá, aquele programa dele. Qual que é o nome? O Aprendiz? Aprendiz, obrigado. A gente fez um game, um jogo que tinha 2 times, era aquele co-op assimétrico. Você tem um time aqui lendo coisas secretas e você tem outro time com óculos vestindo e num labirinto e tentando chegar em algum lugar e tal. E a galera falou, mano, eu vi aqui um símbolo azul com um rio vermelho rolando. Eu falei, então você tem que entrar à direita e foge do jacaré. Não tinha nada disso de jacaré, mas inventando. Mas essa história, um esquema de labirinto, com vários símbolos e a galera tinha que fazer as coisas e tal. E isso foi um sucesso. Vocês que desenvolveram essa parada que rolava ali nos óculos. Absoluto. Inclusive, claro, o hardware não. Eu não sou especialista em hardware, né? Eu não soldo placa de PCB. Sim. O óculos começou com 2013, mais ou menos, com o... Esqueci o nome. Vive? Hoje eu tô péssimo. Não. Óculos Rift Não tem nada a ver. Do Palmer Luckey, doido, Jesus, maluco, ele é loucão. Acho que eu nem sabia da existência da tecnologia. Zuckerberg ainda. comprou a óculos VR do Palmer Luckey. Palmer Luckey hoje trabalha com o HoloLens para o exército militar americano. Ele é um cara, ele é um genião, visionário. Mas enfim, a gente tinha esse protótipo na época, que era um VR quadradaço, foi o primeiro que existiu, que um dev podia comprar, né? E aí investimos, compramos e tal, e fizemos essa aplicação aí, e eu fiz uma coisa bem custom. Eu lembro que eu tive que... Porque a Record queria mostrar um telão de verdade, e não aquelas visão redonda feia pra caramba. E, cara, a gente não tinha acesso a nenhum, nada era direto, era tudo virtualizado, era tudo meio péssimo, assim. Não péssimo, mas era muito começo da tecnologia, né? E aí eu lembro que eu comecei a fazer umas zoeiras de tentar copiar o buffer para um lado, simula o outro. 1 hora deu certo, a gente comemorou, saiu, bebeu, foi uma loucura. Porque eles precisavam daquilo, não podia dar certo. Então a gente foi, tipo, o jovem fechou por causa disso. E aí foi maravilhoso lá, até hoje tem uma boa referência isso aí. O pessoal usando, todo mundo usando, tem um preview na tela, com informações na tela que o pessoal que está usando não sabe. E é o first person view dela, com todos os... Enfim, eu fiz um mirror da aplicação. Isso foi bem custom. Custom, quando eu falo, é personalizado. Foi um desenvolvimento bem diferente, assim. E graças a Deus foi um sucesso, foi nice. Fora isso, teve outras coisas. A gente trabalhou muito com, enfim, como eu falei, com construtoras. A gente ia para shopping, viajava, metrô. A gente fez Kinect, o negócio do Neymar lá, Rexona. Então, a galera do metrô da Copa do Mundo tinha que chutar a bola num gol. Tudo virtual, né? A bola não existia, mas o cara chutava, o Kinect aceitava e a bola ia pra uma coisa que rolou legal, pirou. Viajou, tivemos no real estate, a gente vendeu, a gente produziu muitos previews de apartamentos online, então você podia girar de verdade 3D, selecionar tapete, cor, qual que é o modelo do sofá, aquela coisa toda, mas em 3D, você anda em 3D, você pode andar como se fosse
Na época que o WebGL ainda não existia, então a gente usava em doido API. como vai mesclando uma tecnologia com a outra, né, mano? Traz o 3D aqui, o óculos aqui, o Kinect aqui, vai juntando, conectando uma coisa na outra. É um sandbox, né? Tipo, quanto mais coisa aparece, inclusive, por exemplo, eles me apresentaram o Leap Motion. Leap Motion é um sensor de mãos. Leap? E aí, Leap Motion, Leap de salto, né? Motion de motion. Não sei porquê, mas é um Leap. e a gente usou aquilo para bastante coisa, velho. A gente fazia a apresentação, tinha uns stands lá da... Eu não vou falar os nomes das construtoras, não importa. Aí a galera ficava lá passando os apartamentos com a mão. A gente também pegou o negócio, betou na cara, todo mundo que faz hoje, né? A gente falou, vamos botar aqui no VR, porque o VR antigamente não tinha mão, não existia nem essa ideia de... Não existia... Todo mundo queria, mas todo mundo foi fazendo umas gambiarra, né? Nossa gambiarra era essa, bota o Leap Motion na cara e aí ele vai ter a mão. E eu tinha que inverter eixo pra caramba, porque o eixo daqui não é igual ao do VR, e por aí vai, blá, blá, blá. E a gente também, segundo o nosso CEO, nós somos a primeira empresa que importou um Vive no Brasil. Mesma coisa. Eles foram numa conferência lá que deram Vives para os... Né? Que e é ele isso, trouxe... mano? O Vive é uma versão de VR, é um óculos VR de nível profissional, de uso de engenharia hoje em dia. Usa para muita coisa. Tem vários sensores, integra com várias coisas, é open source, que é muito importante nesse ramo. Então teve essa história também, que foi um dos primeiros tal, e a gente alavancou isso com isso. Enfim, trabalhando bastante com VR, com AR, né, com AR, realidade aumentada. Então, aí que eu ia te perguntar, quando que começaram a rolar esses termos que hoje a gente já incorporou aqui na Imagic? Quando começou a rolar isso? Quando você começou a trabalhar, pesquisar e aplicar realidade aumentada? Realidade aumentada per se, foi lá com... Não foi com eles, foi no TCC, porque a gente fez o nosso do Ed, né? Mas eu falo assim, nos projetos profissionais, mas projeto propriamente dito. Foi com essa empresa, foi com a nossa startup, foi com a 87. Lá a gente fez game. Eu lembro que tudo que a gente comprava de novo, de tecnologia nova, a gente fazia uma POC interna e botava free. Tipo, o Leap Motion, a gente fez um jogo de futebol, chamava Finger Kick, whatever. A gente tinha que bater pênalti com o dedo. Aí ficava lá mirando e era muito legal, porque a precisão desse tamanho aqui, né, não assim, era muito boa. Então você mirava certinho. Perfeito, cara. Isso rola até hoje, é um Leap Motion, só usar. E o AR também, a gente fez umas brincadeiras lá para mostrar principalmente para as real estate, para as construtoras. E todo mundo pirava, deixa eu ver a planta do meu apartamento no chão, e trocava coisa, clicava e tal. Mas ainda não tinha uma direção assim de mainstream de o quão vale o AR, né, a realidade aumentada, como ele é diferente. Assim, é uma conversa muito mais extensa, né? O VR... Você mete duas caras, duas vidas na tela, cada um é para um olho, você tem estereoscopia, você consegue ver de verdade 3D, engana o cérebro, aquela história toda, né? Coisa que nunca existiu, né? Quem engana a sua cabeça, seu labirinto é o labirinto, isso é tontura. Nunca, pela primeira vez o VR ultrapassou esse nível nesse momento. Então você vestia um negócio lá, você via você na montanha-russa e tem gente que caía, de verdade. Então pela primeira vez, isso é a transcendência, né? Isso é uma prova que a gente está transcendendo e a tecnologia, o exoskeleton, technology, high-tech, cyberpunk, de alguma maneira conseguiu de fato entrar e hackear os nossos sensores internos, para você conseguir fazer uma pessoa cair, porque você botou duas imagens na tela na cabeça dela. O labirinto está lá parado, o líquido está quieto, mas você faz uma coisa doida e ela cai. É muito louco isso. Então o VR é revolucionário por causa disso, mas o AR ele é muito mais fundamental, porque o AR é realidade aumentada, RA, né, a gente às vezes inverte, inglês e português. O AR ele é muito mais fundamental porque ele está diretamente atrelado com a convivência social, com o convívio real, humano, de dia a dia. E não você sair do mundo. VR ou você está vendo uma coisa, um jogo, uma coisa qualquer, ou você está vivendo em um outro mundo normalmente. Metaverso, aquela história toda. O AR não. O AR, realidade aumentada, é inclusive uma das vertentes mais fáceis de realidade mediada. A realidade aumentada, ela não existe. O que existe é a realidade mediada. Jack ou John Baldry lá, aquele cara, um especialista tal do livro do Matrix, que era o que o Neo estava lendo, esse cara, há dezenas de anos atrás, ele criou, enfim, ele concepcionou essa ideia de eventualmente a gente vai conseguir mudar a nossa realidade, seja com um vidro na cara, seja com um implante, mas não importa.
E a gente vai conseguir mediar a realidade. O que é mediar a realidade? Tanto com áudio, quanto com tátil, quanto com vídeo. A gente ainda está no mais fácil hoje em dia, que é visual e aumentar. A gente não tem uma realidade subtraída por enquanto. Eu quero fazer uma viagem na rua e tem um monte de carro em volta de mim, eu quero tirar os carros, eu quero ver uma paisagem lá no fundo, que tira aqueles prédios. Ou então tira o barulho, né? A gente não tem isso, a gente consegue colocar coisa, a gente chama uma realidade aumentada. É difícil a gente tirar coisa. Agora com segmentação, com deep learning, com machine learning, a gente está conseguindo tirar coisa. É insanamente louco. É outro assunto, machine learning é outro assunto. Mas a realidade aumentada é muito importante por causa disso. E se eu não me engano, em 1904, com o... Qual é o nome lá? You're Not in Texas Anymore. Mago do Oz. Wizard of Oz. Foi a primeira mídia pública, né? A primeira mídia que mostrou, que trouxe um exemplo de realidade aumentada, que era aquele robô lá, não lembro do nome dele, que ele conseguia ver em cima das pessoas, que ele via aparecer, essa pessoa tem tantos anos, tal. Essa foi a primeira, foi há mais de um século atrás, foi em 1904. Foi a primeira incidência da ideia da concepção de realidade aumentada como um usufruto social, né, na nossa existência. Então, você vê que a tecnologia ela pode ser criada, inventada, imaginada, mesmo sem os recursos para se fazer. E tecnologia, a gente também sabe que a tecnologia é eletrônica, é virtual, mas, cara, a tecnologia é lógica da técnica, né? A gente diz de tecnologia, fogo é uma tecnologia. Mas aí vamos viajar, a menos que a gente tenha pouco tempo. Não, é que de realidade aumentada eu ia pular o termo para outro termo, porque o Incomum, ele é um podcast em cenário virtual. É o primeiro, aliás, do Brasil gravado em cenário virtual, com aplicação em realidade estendida em tempo real. Você pode explicar perfeitamente melhor do que eu o que é isso, o que isso significa. Se você for lá nas redes sociais do Bini, você vai ver que ele tem uma sigla lá, XR, de Extended Reality, que significa realidade estendida. E aí, mano, como é que você mescla e diferencia a aumentada para a estendida? Disserte. Ok, eu vou lembrando só no ponto, eu volto nele depois. As terminologias, elas são diferentes de acordo com a mídia que você está inserida, trabalhando com isso. Então, por exemplo, a TV chama de virtual uma coisa que a gente não tem nada a ver com virtual. XR pode significar na nossa indústria, por exemplo, na Imagic aqui hoje, uma coisa que é um pouco diferente do que é o XR de XR que eu vou explicar agora. Então, não está errado, nada está errado, porque tudo é uma fagocitação da tecnologia e como a gente pode usar aquilo junto, né? Então, assim, só para deixar claro, fundamentalmente, realidade aumentada é uma realidade que você está vendo e você consegue ver alguma coisa inserida naquela realidade, por cima, adicionada, né? Realidade aumentada. Realidade virtual é quando você suprime a realidade e você se insere em uma outra realidade virtual. Só que, por exemplo, o HoloLens. O HoloLens, quando foi lançado, o primeiro HoloLens é um VR Mixed da Microsoft, que ele tanto tinha tracking outside, inwards, né? E você conseguia ver... Tracking é a capacidade de identificar alguma coisa. Traquear. Tracking é a capacidade, quando a gente fala de HMD, né, de Head Mounted Display, tracking é a capacidade de ele saber exatamente o que está acontecendo com ele, o capacete. Se ele está mexendo para um lado para o outro, qual que é a translação, qual que é a rotação, qual que é o fluxo da câmera. Então, o tracking, quando eu digo no tracking, o HoloLens foi o primeiro que tentou fazer um tracking. Não estou falando de AR, eu sei que foi o Google, whatever. O que tentou fazer um tracking, que a proposta era para a realidade aumentada, porque a indústria investe muito, a realidade aumentada é o futuro, a Apple está investindo insanamente, todo mundo, enfim. Só que ao mesmo tempo ele podia opacionar, não existe essa palavra, enfim. Foi criado agora. Guimarães Rosa, me ajuda aí. Opacionar. Então você podia estar lá vendo a realidade aumentada legal, tá no seu quarto, tá, mas você vira do nada do seu quarto, vira outra coisa. E você está inserido agora numa realidade virtual. Então, o limiar entre esses dois features, essas duas tecnologias, ele é meio gray, é uma gray area. Você não sabe onde uma coisa começa, onde outra. E é isso que acontece. Então é difícil alguém falar, não, eu trabalho com AR. Eu trabalho com VR. Por quê? Porque você está automaticamente limitando e excluindo toda essa outra gama de coisa que você pode estar fazendo, só num switch. Porque você não precisa necessariamente separar as duas tecnologias, você pode usar as duas
dessa maneira. O AR transforma as coisas em VR com opacidade. O VR se transforma em AR quando você tem as câmeras de tracking inwards, e o VR hoje tem um negócio chamado pass-through, então você consegue ver o seu quarto, por enquanto é preto e branco. Agora com o Cambridge aí vai ser tudo colorido, maravilhoso, mas você tá lá no cenário virtual tal, e você, alguém me chamou, ou sei lá, né? E você dá 2 toques na tela e pronto, aparece onde você está de verdade, né? E você consegue andar pela casa sem precisar tirar o óculos, com aquela porra na cara. E então, assim, é uma mesclagem. E agora estão aparecendo games que fazem isso. Você está lá num game que está no espaço e tal, e do nada você entra numa porta e o negócio automaticamente mostra a sua casa. Aí você continua, aí você levanta e começa a andar na sua casa. Desculpa, perdeu o corte. Não, mano. Enquadramento. Isso é muito louco, né? Isso é o que chamavam antigamente de 4D. Você está inserido, parado dentro de um brinquedo, seja videogame, seja um loja, e você do nada ser proposto a sair dali. E game é o melhor mídia para fazer isso, porque ela te manda resolver um problema que ela te propôs. Então, aconteceu uma coisa, cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me mexer de verdade, eu tenho que andar, é isso. Tem um monte de bicho vindo, saindo do meu banheiro, da minha casa, é isso. E aí você começa a tirar, e é muito insano, assim. É muito louco. Enfim, viajando. E qual que é o link disso com peças corporativas, né? Tipo, qual que é o link de tudo isso para o mercado corporativo, mais especificamente aquele que a Imagic atende, assim? Certo. Como é que foi o link que você fez? Eu tenho a sensação, não sei se é porque antes eu não estava ligada nessas coisas, mas que a pandemia ela deu uma reforçada muito grande nessas coisas, assim. Como que foi para você? Porque entrou a pandemia e falou, e agora? Como que a gente vai fazer? Exato. Que foi que aconteceu. Vamos chegar com lá. a gente? Ainda bem que isso se acelerou, né? Foi uma catálise, né? Assim, o futuro é óbvio, não tem como você fugir de certas tecnologias, certas coisas que trazem benefício, não são substitutas, isso que a galera tem que entender, né? Quem evangeliza, quem prega tecnologia e usufrui de coisas novas, ninguém está tentando dizer que a gente vai substituir o normal. Isso é muito importante falar, porque tem muitas polarizações, principalmente com tecnologia, é complicado, falando de open source, falando de como usar a tecnologia para o mal, mas enfim, desculpa, vamos voltar. Bem, quando começou isso, qual que é a minha visão sobre isso? Quando eu trabalhava na Globo, né, eu trabalhei na TV de 2015, 2014, foi 6 anos e meio. Lá eu era especialista de virtual. Virtual lá, o que eu fazia lá era realidade aumentada. A parte de programação. Sim. Fazia peça, eu mexia com shader, né, porque eu tinha que criar shaders específicos para Unity, depois para Unreal. Mas alguns era tudo programado, eu tinha que fazer um bleach para fazer uma composição em cima da outra. Não era visual, né? Era funcional. Chama Tech Artist ou Pipeline TD, Pipeline Technical Direction. Era isso que eu fazia lá, pelo menos durante metade do processo para frente, quando eu me especializei melhor. E lá a gente basicamente fazia AR, que é um vídeo, lá tá uma aplicação, e depois o cara quer ver, sei lá, tinha os telões, mas é outro assunto. Mas ele quer ver weather, esqueci a palavra em português. Clima, tempo. Ou quer ver score, futebol, aquelas listas de classificação. Vamos ver como é que tá o Exato, campeonato e aí Série A. caía na frente do cara. E aí o cara, né, enfim, o Galvão, por exemplo, né, que era um cara mais velho, ele tinha que entender que ele tinha que olhar pro telão para saber onde tá o negócio, porque ele não tá vendo o negócio de verdade, né? Mas o negócio tá na frente dele pro público. Aí ele apontava tal, e era mirror, e mesmo assim era uma maravilha. E isso era muito legal. E não tinha nada a ver com croma. Ainda assim chamava virtual. Então você vê, não está errado, porque o conceito de virtual na TV, que tinha muito mais grana, o broadcast trouxe muita coisa, para eles era virtual, porque era uma inserção de uma cena virtual dentro do vídeo que era real. Tá certo, ninguém tá errado, né? Então beleza. Só que quando começou a se especializar tal, as coisas divergem, então a gente tem que entender. E eventualmente, claro, a própria Globo tem hoje virtual de verdade, chroma, full, né, que coloca uma cena como a gente faz aqui, a Imagic faz muito bem, com tracking externo, câmera voando, e na verdade agora você tem um centro e tudo em volta pode ser qualquer coisa, tipo, para criar máscaras, não precisa nem ser verde necessariamente, você cria um garbage mask, aponta para o fundo e é um mundo, você manda a câmera ir lá 4 km. Isso é virtual. Para o meu conceito de liberdade de virtual, você virtualiza, você tem liberdade
para fazer qualquer coisa ali dentro. Mas a realidade aumentada na TV não deixa de ser a mesma coisa, assim. Querendo ou não, dentro do virtual, tem gente que chama de AR, de realidade aumentada, as coisas que vão, por exemplo, a cair ou aparecer na frente dentro do estúdio que não tem uma unicidade com o cenário. O cenário é de um jeito, aparece o produto da empresa, do corporativo girando. Pô, o negócio está girando, flutuando ali, não tem muito a ver, tem gravidade. Aí tem gente que chama isso de AR. A gente tem o virtual, a gente vê isso aqui como AR. Não tem problema, cara. São terminologias marketings, né, de marketing. Mas tecnicamente tudo aqui é virtual, né? Porque ninguém está colocando nada sobre você. Você não está inserido no mundo real e vendo coisas virtuais. Você já está num mundo totalmente virtual. A única coisa real aqui é a nossa cara. Inclusive a gente está fazendo aqui desse jeito. Exato. Então, cara, qualquer coisa que aparecer para mim já é virtual, né? A gente não precisa falar de realidade aumentada. E é isso, cara. Mas eu tinha perguntado... Eu tinha perguntado do link entre toda essa maluquice e trabalhos mais voltados para o corporativo mesmo. E a pandemia, né? Eu ia chegar lá. Pera, então o corporativo primeiro. Acho que pra mim, pelo menos, foi meio junto, tá? A única experiência que eu tinha de virtual era dentro da TV, dentro da Globo. Eu acho que foi. E, bem, entrou a pandemia, muita gente faz live, todo mundo já usava Chroma, coisas assim, né? Mais simples. Mas pouca gente tinha visão. Não é pouca gente tinha visão, acho que algumas pessoas até conheciam, pelo menos do meu ramo, a gente conhecia muito bem ali no broadcast, o virtual, TV. Muita gente falava sobre essas coisas, mas ninguém conseguia talvez... Acho que entender, né? Na verdade. O público é difícil, é uma coisa que eu sou zero, né? Como você tentar vender e explicar isso para um público que não faz ideia do que está acontecendo, acha que é outro mundo, o que ele pode fazer ali, como vai mudar, é mais caro, não é mais caro. É muito difícil você fazer esse approach, que é o que a Magic fez muito bem, com as coisas que ela trouxe de novidade, inclusive, porque a Magic não fez só virtual, ela trouxe outras coisas, trouxe LED, que é o que chama de XR, e mil outras coisas. Mas assim, claro, antes da Magic eu trabalhei em outros 2 eventos, 2 ou 3 shows, não importa, nem lembro, com a Nani, inclusive. Foi maravilhoso trabalharmos juntos, te aprendeu a se odiar, muito bem. Brincadeira. Loucura, e assim, no Brasil é tudo loucura, né? Beni, a gente precisa fazer isso, já vendeu, será? Não dá, fala, mano, não dá, velho, não é nem o budget, não dá, não, faz isso pelo amor de Deus pra gente, a gente vai ficar dando pra sempre pra você. E eu sou o cara bobo que toda vez faço, então vambora, vamos tentar fazer, me matar. A gente fez um evento que, tipo, os features não mais importantes, mas uns features de grande importância do artista saíram no dia, tipo, meia hora antes, strobo, coisas do tipo, sabe? Muito louco, assim. E é uma aventura, mas também é um risco, né? Mas é aquilo, só tá na frente quem tem culhão de acreditar que o time é bom e consegue fazer acontecer. Então, teve coisa que não aconteceu, mas teve coisa que aconteceu, e a gente foi aprendendo assim, e foi um prazer. E por algum motivo, né, as referências de tracking, a minha referência para esse mercado era que eu sabia trabalhar com tracking, porque eu já trabalhava com tracking profissional na TV, e para fazer coisas de maior nível técnico, de liberdade de câmera, etc., num show muito, muito, muito maior, você precisa de tracking real. E por conta disso, mas aí isso é uma outra história que, enfim, gray area ali também, assim. Eu não sou especialista nos equipamentos daquela empresa que o cara escolheu comprar. Eu sou especialista em tracking. Eu sei o que é garbage max, eu sei como funciona calibragem, eu sei como funciona 1000 coisas. Eu sei colocar um Vive e hackear para ele ajudar a fazer uma interpolação junto com o tracking que está ruim por causa de infrared. Eu tenho todo um know-how para resolver BOs, que não é muita gente que tem a resolver. E acho que por conta disso eu comecei a ser referenciado através da única pessoa que representa no Brasil um dos sistemas de tracking. Aí ele me indicava para todo mundo que queria fazer na pandemia, porque começou todos os grandes estudos querendo fazer. Bati aqui. Não, de boa. E aí uma coisa vai linkando com a outra, né? Tipo, exato. Aí fui indo. Tinha coisa artista, tinha coisa corporativa, tinha coisa bem feita difícil, tinha coisa cachorrada, tinha coisa que eu me neguei a fazer. Acho que até comentei já aqui. Eu fui só um consultor e eu falei, do jeito que vocês estão querendo fazer, não é? Eu tenho medo de fazer, eu não tenho segurança e eu acho que vai, enfim, tomara que dê certo e tal, mas eu prefiro não assumir essa bronca, assim. E rolou tal, mas não vamos falar, né? Mas deu vários problemas. Mas é isso, aí foi linkando as coisas e hoje a gente tá num nível onde o mercado, graças a Deus não, graças a todos nós, todo mundo, toda a indústria, todo mundo que fez acontecer, e a Deus também, tá muito mais
de fácil acesso. As pessoas sabem que tal pessoa fez, tal artista fez. Não é mais uma incógnita, não é mais um problema, uma coisa... não, é muito caro, muito mais caro. Não, às vezes é muito mais até simples, dependendo, né? Tem várias, né, cartelas de coisa. Mas... é muito legal, cara. E assim, isso pode mesclar com 1000 coisas, né? 1000 coisas. Exato, com motion cara, capture, isso que eu ia falar. Personagem. Das possibilidades de toda essa tecnologia, cara. O que você poderia citar pra gente, assim? O que dá pra fazer? Possibilidades? Nossa, velho. Tipo, você falou que tem 1000, mas, tipo, cita algumas aí pra gente. Criativas, assim. Vai. Artista que já falou, fácil, né? Você não precisa fazer 1000 coisas de visual, por exemplo, de infra, de luz, etc., de sincronia ou de interatividade. Imagina você querer fazer uma coisa lá que nem o Coldplay fez de pulseirinha, mas uma coisa de verdade, né? Não há 10 minutos atrás. E você tem uma interatividade e linkar isso com, de fato, os DMX de um show, de um estádio. Não tem. Faz isso no virtual. Você faz qualquer coisa com o virtual. Absolutamente qualquer coisa. C++, Metal, tá rodando na máquina. Você controla do celular, controla da China, qualquer coisa. É maravilhoso. Mas beleza, aí pro corporativo. O corporativo a gente pode falar, por exemplo, de call à distância. Você pode colocar 2 pessoas, uma do lado da outra aqui. Eu posso estar em Singapura e você pode estar em Miami. E a gente está conversando com uma certa latência decente. Mas parece para todo mundo que a gente está aqui junto. Tem movimento de câmera. Talvez a gente esteja, viu? Vocês estão vendo aí? Talvez a gente esteja. Quem sabe? Ele tá meio brosnedinho ali. E você tá parecendo que foi pra Ibiza. Obrigado. Então, assim, tem várias utilidades para você. Você virtualiza o mundo, o metaverso. Você tenta passar, replicar e traduzir ou clonar a vida que você tem normal e replicar ela na nova mídia. Tudo é sempre assim, né? Toda mídia nova você tenta copiar o que você já faz na antiga para você ver ali dentro o que mais você pode fazer. Então, a gente está nesse momento ainda. Falando ainda de cripto, né, de Web3, também é a mesma coisa. A gente está engatinhando para entender o que é uma internet nova. E a gente está replicando o que a gente tem aqui. A gente está vendendo pulseira, a gente está vendendo coisas, fortuna, né? Mas ainda está muito longe de a gente conseguir ter uma integração nativa e tal. Mas você citou aí metaverso, mano. Queria falar um pouco disso, assim. A Imagic, ela tá se propondo a desenvolver o metaverso no Brasil e você está participando das pesquisas aí, dos estudos da Imagic nesse sentido. Sim, a gente está desenvolvendo já em início de R&D, né? Uma plataforma única nossa, que vai ser agnóstica ao uso específico. Vão ter, certo, claro, uma versão beta inicial, alguns features faltando, mas a ideia é ser uma coisa mutável e a gente poder usar para qualquer coisa, para show, para evento, para hangout, para qualquer coisa. E o metaverso, cara, metaverso é um assunto muito... Que nem eu falei do XR, é um termo muito, muito pior. Ele é usado para 1000 coisas. Sim. E é difícil isso. É o jeito de a gente falar que a gente tem agora um mundo novo para fazer alguma coisa. Só que imagina que a gente está num mundo novo, tem a física diferente, não tem gravidade, tem outro tipo de física, tem outro tipo de dinheiro, tem outro tipo de tudo. Então, quando você fala de metaverso, é meio que impossível você falar diretamente de alguma coisa só. Eu ainda sou meio prolixo, então eu peço desculpa. Mas assim, o metaverso, para o nosso, pelo menos, contexto da Imagic nesse momento, é a gente ter uma camada de deployment quick, né? De você conseguir vender aplicações, vender shows, vender eventos. Uma plataforma que faz tudo, né? Funciona na web, não precisa de hardware necessariamente. Pode rodar com VR, mas é opcional. Não precisa de hardware. E você tem uma outra coisa que é você trazer, por exemplo, personagem virtual, né? Virtual influencers. Sim, sim. E personagens virtuais, com roupas, com motion tracker. Isso muito está acontecendo. Então você tem hoje personagens que não existem. Eles trocam de atores. Faz a voz ser parecida. E na verdade é a Magalu, por exemplo, que está lá. Ela é uma pessoa que vai existir para sempre. E ela tem um papel na indústria têxtil, ou enfim, ou de mercadoria deles, né? De roupa. E a gente tem isso de vários lugares, né? De vários lugares distintos. Então, essa história você ter um personagem virtual que, cara, não come, não bebe, não reclama de budget, não tem um salário alto. Custa um pouco. Mas não tem um salário alto, não tem um agente.
Não tô brincando, mas não por isso, mas pelas facilidades, mas isso é facilidade, mas pelas versatilidades que você pode fazer de novo. Tipo, você pode ter uma pessoa que a hora que mudou, ou que está num lugar e depois voltou para outro, ela pode participar de uma reunião com gente de verdade, olhando para as pessoas e conversando com as pessoas. As pessoas podem eventualmente usar um óculos um pouco mais decente, não muito agressivo, da Apple, por exemplo, vamos ver como é que vai ser, ou do Instagram não, ou do Snapshot, né, que é uma coisa mais sutil, que ele vai ver a pessoa ali na frente, ele vai conseguir ver o que ela está fazendo, não precisa ficar mais olhando para um telão que está lá naquele lugar, que a gente faz hoje em dia há 20 anos, virtual, broadcast, normal. Então, isso não é muito metaverso que a gente fala sobre viver lá dentro, Second Life, dinheiro, criptomoeda, né, Ethereum, Bitcoin, mas é um tipo de metaverso que a galera diz muito que está existindo agora no formato Fortnite, é um jogo só, não tem nada de chroma key, não tem nada de motion capture. Mas por que é um metaverso? Porque a Epic conseguiu alavancar um produto que tem uma quantidade tão grande de, esqueci a palavra, que ela consegue trazer grandíssimas marcas para participar. Há vários anos, 3 anos consequentes já tem, é um recorde, nunca nenhum game conseguiu trazer tanta marca para participar de um jogo. De tiro, de porrada. Joga lá meia hora, quem sobrevive ganha, acabou. Eu tô diminuindo, gente, pelo amor de Deus. O Fortnite é maravilhoso, tá lá instalado. Hashtag delivery. Pois é, dá pra fazer várias coisas lá dentro, tipo, matar alguém e envolver um show, eventualmente. Exatamente, né? Tom Scott, Adriana Grande, e são revoluções, assim, uma empresa que eu trabalhei pra fora, a Zwan, eles fizeram um trabalho, eles fizeram um show antes do Nightwish pra uma cantora local, eu não lembro o nome dela, desculpa, que foi o primeiro show, né, que eles conseguiram desenvolver um sistema que o público entrava, aquela história de entrar em casa com controle remoto, e você podia assistir o show, às vezes selecionar a câmera que você quer assistir o show, tinha umas câmeras presetadas, e você era um personagem. Então, naquela música, era um deserto, e você podia escolher entre você era uma pedra doida, ou um cacto, ou um não sei o que lá. E você apertava uns botões e você pulava, comemorava. Então, era muito louco isso. Você conseguia assistir o show e ver que tinha gente lá dentro. Né? Existia uma presença. Teve isso também, não? Oi? Tomorrowland também teve isso. Tomorrowland teve uma integração, eu não lembro agora. Tomorrowland teve... Eu lembro que teve integração Eu lembro que teve uma integração com luzes, mas multiplayer remoto, eu não lembro. Ou eu não fiquei sabendo. Teve uma integração com multiplayer remoto. Não sei se com Avatar, mas... Foi, eu acho que um dos primeiros shows virtuais, assim. Então, mas você não tá falando do Avatar junto com as pessoas andando que nem Fortnite? Não, mas tinha. Então, já tinha. Aqui a referência que eu tinha é onde eu trabalhei, né? Mas tá vendo? Então, assim, essas coisas estão acontecendo no mundo e por mais que seja originalicíssimo, o cara primeiro fez, não tem ainda uma onda de, cara, olha o que aconteceu aqui. Por quê? Porque é uma mídia muito moderna e muito difícil de ser digerida pela mídia. Popularizando essa parada. Exato. E aí aquela história também, o metaverso está muito atrelado no mundo todo com cripto, com Web3. E o Web3 e cripto é um mundo que está muito sujo, né? Não que ele é ruim, é outra coisa, mas a galera está vendo aquilo como um mundo de investimento e não é isso. Então, uma coisa... É um comportamento de consumo novo que ainda as pessoas não entenderam como utilizar. Exato, tem gente fazendo, né, coisas e coisas. Eu tenho um projeto de NFT que não tem a ver com... Enfim, é numa chain autossustentável, né, não machuca árvores, etc. Mas é aquilo, o uso, a interconexão dessas novas frentes que estão envolvidas com tecnologia, elas podem ser sempre interconectadas e elas sempre vão ser, na visão do público, ou de um público um pouco mais ignorante, limitadas umas às outras. Então tem gente que ouve falar de metaverso e acha que é uma porcaria por causa de cripto. Tem gente no nosso meio, por exemplo, ouve falar de metaverso e fica alucinado, empolgado, porque para a gente metaverso é outra coisa. E é uma coisa de fato animal, que é uma coisa muito mais clara, simples, que nem VR, que nem AR, que a gente vai ter no futuro. Todo mundo trabalha em casa, pede o café lá na esquininha legal lá, né? E chega em casa de verdade. Você bota um Neuralink na cabeça do Musk e vive lá dentro, velho. Pode jogar vôlei, pode dormir. Você está sentindo coisas. Mas é viagem demais, né? Você participou, eu não sei. Você participou da texturização, do processo de criação da Maria, que é o avatar da Image, que a gente está desenvolvendo, está lançando? Não, a texturização foi muito específica, né? Não.
Quem trabalha com a gente é o Gui, top line, nosso 3D expert. Um dos, claro, né? É o único que trabalha comigo, o único que eu Não, o sei. Gui não tá, não, né? O Gui já foi. Aí ele fugiu, a gente Não falou que tá. inclui ele, fugiu. Cara, Podia, né? Mas eu estou dirigindo as tecnologias de como a gente vai incluir ela nessas diferentes implementações do Virtual Character, porque o Virtual Character não é você comprar uma roupa, vestir e tá funcionando. Você tem o facial, né? Você tem o tracking da roupa, de posicionamento das coisas. Você tem a calibragem disso também. Pois é. Você tem o facial, que é outro algoritmo de tracking de músculo facial. Putz. É outra tecnologia, não tem nada a ver com a roupa. E você tem tracking de mãos, que é os vetores e rotações dos pivôs das mãos, que não tem a ver com acelerômetro de movimento de corpo, que é outra tecnologia. Então, para você ter uma coisa real full, você ainda tem. Esqueci o nome do filme lá, um cara andando com cheio de fio, por enquanto, mais ou menos. É desse jeito, entendeu? Então a gente tem que entender essas tecnologias. E aí o que eu estou fazendo, né, nesse caso com o Gui, por exemplo, é trazendo aqui para a gente estudar e começar a virar realmente expert e referência em todas as vertentes de como a gente pode trazer um motion capture à vida. Seja da maneira mais pobre, mais barata e da mais foda, mas mais tudo cara. isso, no final das contas, parece ser muito estranho, mas é isso que resulta naquela fluidez que vai distanciar o avatar do Vale da Estranheza, por exemplo, naquele lance de parecer Uncanny Valley. Tipo, Sim, exatamente. Tem muita coisa hoje já. porque esse é o produto que, tipo assim, a Imagic quer oferecer. Uma parada fluida, humana. Tipo, Com certeza. e é isso aí que vai resultar nisso. Tipo, exatamente. Entendeu? E aí hoje em dia a gente ainda depende de investimento e dinheiro para comprar coisas muito boas e de nível muito alto para a gente oferecer o melhor que a gente tem. Mas só claro esse... que ainda depende, não é só comprar, a gente precisa desenvolver, saber usar, saber fazer. Não é só comprar o equipamento. Tem que muita tá pronto, gente que tem o mesmo equipamento que a gente tem e a gente vê há um ano um Exato. trabalho que não é muito bom. Tem Vamos aquela falar que é roupa ruim. toda cheia de sensores, né? Que agora tá aqui no acervo da Imagic. Exatamente, a gente tá com uma Xsense aí, linda, maravilhosa, top de linha. Legal. E estamos começando a fazer ela entrar em vida. Da hora. É E o que mais, Dani? O que a gente pode falar dos cases, das tecnologias do Bini com a Imagic, assim? A gente já fez bastante coisa, né, Vini? Já, velho. É difícil a gente falar. A gente vai a gente fala rápido, a gente vai atravessando mil coisas, né, cara? Vai esquecendo. Mas. Deixa eu pensar. Bem, com a Imagic. Quando a gente começou, foi uma ajuda com um software que não fazia certas coisas automaticamente, eles precisavam de alguns tipos de behavior, né, de comportamento ali da câmera ou dos plates, etc, que não era nativo, e eu falei, não, beleza, eu programo isso aí, deve ser tranquilo, tal, fiz outras coisinhas ou outras, tal, uma luz, uma sombra fake, coisas que hoje em dia, depois de um tempo, né, com a maturidade da indústria, já tem um software que faz tudo isso praticamente. Ele não é um software que você não consegue programar tudo nele, você ainda pode ter várias coisas custom, mas ele faz a maioria das coisas muito bem. Então a gente conheceu nessa época onde não tinha muito ainda uma usabilidade dessas coisas, softwares novos. E realimentada, né? A gente está sempre olhando o que está acontecendo voltando ainda no metaverso e mocap. O que está acontecendo com os virtual influencers para a gente saber exatamente como a gente pode inserir a Maria no mercado, qual que é o melhor caminho, porque também é uma faca de dois gumes, é difícil, é uma celebridade, né? É uma celebridade iminente. E aí você não sabe como ela pode ser fagocitada de novo, usando essa palavra, tipo. Mas a gente vai, com nossos consultores muito bons de estratégia, saber bem o que fazer. Da hora. Como é que tá aí o Saulo? Deu quanto tempo de papo? 50? 1 hora cravado, mano. A gente tem opção de trocar mais alguma ideia ainda. Com certeza eu vou te perguntar o lance do game que você fez na escola e matou sua diretora. Mas eu preciso fazer dar uma mijada. Matei, velho. Vai. Nossa. Se vocês quiserem bater um papo aí de vocês podem. A gente vai fazendo. Tem dúvidas, Nani? Cara, Você não sabia qual era a minha história de vida? meu? Não. Que Fernando? Por quê? É só porque nós dois conhecemos o Fernando, É não só pessoas? isso, eu não sei porquê. Tá, vamos falar do Fernando então. Não. Fernando. Pronto, acabou. É tudo que eu vou falar do Fernando. Inferno. Tá. Vamos falar de triste, ó. Que não vai falar dele. Ah, não, é verdade. O Saulo conheceu bem o Fernando. O Bem Saulo? não. Não.
Whatever. Ninguém, na verdade. Nem eu, na verdade. Só não no conheço, não. metaverso. Só no metaverso. Acho que até eu, que era namorada. Nós namoramos Mancada, gente. no A vida metaverso. segue. Mas, passando para o que O que interessa. você pode falar? O que a gente pode falar? Vai lá. Muda a linha da loucura. Meu, o que mais que a gente pode falar? Especificamente do que a gente está pleiteando para a Magic nesse próximo ano, nessa sprint, eu acho que a gente tem muita coisa no our plate, vamos dizer assim. Mas a gente poderia falar de Web3, poderia falar de cripto. Muita pouca gente entende para que o cripto vai servir, para que o Web3 vai servir no futuro, que não tem nada a ver com NFT. Né? Mas eu não sei se cabe. É que a gente precisava falar sobre coisas que a gente consegue Linkar. com... Médico, um produto. Eu sei. Olha, nesse momento a gente está criando, a gente tem um núcleo de tecnologia, a gente está investindo na realidade aumentada por conta da solidez da tecnologia, de como o mercado já está pronto para isso, já conhece muito bem, já sabe o que é um QR Code, já sabe, né, ver um negócio diferente. E é uma tecnologia que ainda está se evoluindo muito bem, inclusive. A gente já tem hoje algoritmo de segmentação que você consegue fazer um AR passar por trás de alguma coisa que está na frente. Não deveria ser assim. Você tem um vídeo, o AR era uma projeção por cima. Sim. Você não consegue fazer a pessoa passar pela frente da projeção. E hoje em dia você já com algoritmos de segmentação de saber o que é a proximidade do negócio, você consegue colocar as coisas na frente. Então você consegue ter hoje, por exemplo... Atrás? Não. Sim, você consegue botar vídeo atrás, mas você consegue colocar vídeo na frente. Você consegue passar a sua mão pelo 3D e a mão vai de fato ficar na frente. Você consegue sair na rua hoje com uma aplicação do Google específica e jogar um game de AR que o AR está virando a curva de verdade. O bicho se esconde. Essas coisas não eram possíveis. O AR existe já há quase 10 anos. Então isso vai mudar o mercado, porque vai te inserir, literalmente vai conseguir te inserir num espaço 3D que ele não é fakeado, que ele não é projetado, ele não é um layer limitado que está te É o virtual interagindo com o real. É o virtual interagindo com o real de todas as maneiras possíveis. Vocês estavam falando de Pokémon Go? Não? Praticamente, cara. Pois é, mano, mas o Pokémon Go ele começou ali com o virtual pulando ali na tua frente só. Tipo, isso aí que você estava falando. Exato. É o Pokémon correndo e se escondendo atrás de uma árvore. Exato, aí passou a acontecer isso quando eles conseguiram desenvolver uns algoritmos de segmentação. Porque então ele sabia o que era mato ali e ele isso aí podemos dizer que é a evolução do traqueamento, da parada reconhecer que é uma árvore e colocar o bichinho para esconder atrás da árvore, tipo isso. Exatamente, a gente só não usa a palavra traqueamento para isso. Mas é a interpretação visual, né? A gente chama de segmentação, que é uma pessoa em vídeo. Mapeamento, a segmentação sim. ele sabe o que é rua. Se a gente faz live hoje em dia, você pode botar um fundo lá sem precisar ter um fundo verde, né? Você está lá em casa, tem uma bagunça atrás de você, como é que o software sabe que tem que recortar minha cara? Isso chama segmentação. Segmentação. Tem um algoritmo que sabe fazer segmentação para corpo. É um machine learning que foi treinado para conhecer plano americano com ombro, cabeça e vambora. Não funciona com cachorro, com um elefante. Funciona com humano. Mas se quiser treinar o modelo para funcionar com um elefante, você pode treinar, tá livre, machine learning. Mas o filtro que você coloca assim do TikTok na frente do cachorro e surge o olho do cachorro, assim, isso é segmentação de cachorro. Exatamente. Existe filtro de cachorro porque treinaram um machine learning modelo para cachorro. Funciona também. Porque é pet, né, mano? Precisa ter, claro. É maravilhoso. Tem de tênis é muito comum, né? Bota lá na perfil de atividade aqui, você consegue vestir tênis virtuais e experimentar tênis diferentes só com o celular. Porque fizeram a segmentação do pé. Porque fizeram um treino de como achar pé. Nesse ângulo, né? Específico, não de lado, não de baixo. Porque é como você, o usuário, quer ver o seu tênis novo. Então é treinado vários... Enfim, machine learning é um assunto bem mais delicado que eu tenho pouco conhecimento, mais expert avançado. Não posso falar bastante sobre isso, mas uma hora eu vou falar, não, daqui eu não vou pra frente não, vou falar besteira. Mas, cara, machine learning é o futuro, né? Machine learning é o que quebrou a lei de Moore. A lei de Moore, você tem um chip, duplica cada 14 meses, 18 meses. Agora a gente não consegue mais duplicar chip, mas a gente está usando machine learning para estender essa vida útil de como evoluir tecnologias, e a NVIDIA está hiper à frente disso. Tá. Quando a gente estava elencando os convidados,
Aí rolou, tipo, chama o Bini, fala de tecnologia, fala de metaverso, fala das loucuras dele. Certo. E fala pra ele contar a história. Aí eu já não sei se é algo publicável, assim, mas tomara que seja. Eu acho que tem que ser. Cuidado, velho. Eu não assinei nenhum NDA, hein? De novo, eu tô aqui de surpresa. Fala pra ele contar a história de quando ele transformou a escola dele num jogo e aí os alunos podiam jogar o jogo lá. Como é que foi isso? Tranquilo, cara. Eu comecei a me interessar por 3D ainda na escola. E aí a gente jogava muito CS, né? Counter-Strike. E aí eu fazia mapas. Eu fazia alguns mapas. Era muito simples na época, né? Não precisava nem manjar muito 3D. Era blocagem e tal, grayboxing. E arrastar pra lá e pra cá, mouse, beleza. Não programava, era mod. E aí a gente fazia umas doideiras. E aí eu falei com o meu irmão, vamos fazer o cenário, o nosso colégio, né? Não vou falar, mas melhor falar. E aí eu fiz, eu lembro que assim, foi a primeira vez, não foi a primeira vez, né? Não foi a primeira vez, mas eu me planejei para entrar no banheiro feminino num horário que eu tinha quase certeza que ninguém ia estar lá, porque era meio grande. E eu queria saber exatamente como era pra eu modelar. Nunca esqueci disso, velho. Eu era muito certinho. Era muito primeira fila. Mas eu tinha que fazer isso, cara. Esse foi um dia, foi o evento da semana, assim, mano. Planejei, pesquisei, perguntei das pessoas. E aí fui fazendo. Então, assim, a gente modelou o cenário todo. Você modelou a escola no software. Pegamos textura, tal, botamos todos os negócios lá. Tá até hoje. Acho que até é proibido, né? Mas a gente jogou durante o tempo, cara. Porque era um mapa, né? Era um mod. Eu nem sabia programar, não precisava disso. E aí a bomba, né? Com o CS você tem hostage e você tem um modo de defuse, né? Que é bomba. Aí a gente odiava quem? A diretora do colégio. Aí a gente botou a bomba na sala da diretoria. Mas ela não tava lá, era só tipo assim, mano, a gente tem que inventar um lugar da bomba. Vai ser na sala dela, óbvio. Porque todo mundo quer explodir aquela sala, porque... É onde você vai levar bronca. O objetivo do jogo era plantar a bomba lá, era essa parada. Basicamente isso. Aí tinha a galera que tinha que plantar a bomba lá e tinha os defuse, né? Tinha a polícia que era os bonzinhos, que tinha que defusar a bomba. Aí a gente criou outras coisas, a gente criou umas coisas secretas no cenário, por isso que meio que viralizou. Não viralizou não, meia dúzia de moleque, não, bem mais. Mas a gente jogou durante um bom tempo, assim, foi da hora. Mas a galera curtiu porque a gente não só replicou o cenário, a gente criou umas coisas loucas. Tipo, ninguém sabia como funcionava dentro da cozinha, ninguém nunca tinha entrado na cozinha lá de refeitório e tal. E a gente criou um túnel lá de respiração, né, que ia até a sala sei lá qual é o nome do cara, não era diretor, era o codono lá, não sei, não lembro quem que era. Coordenador. Algum outro diretor. E isso era loucura, nada a ver. Aí tinha outro lugar também que era uma portinha que ninguém sabia o que tinha lá dentro. Aí eu fiz um esquema de um easter egg que a gente fazia uns negócios e tal, que era bem difícil de descobrir, era só pra quem sabia, e aí explodia a porta. Aí você entrava lá, tinha as armas melhores do jogo, pra você ganhar o jogo praticamente. Enfim, coisa de moleque zoando com game. Por isso que eu falei, o meu background é de diversão, de criar coisa doida, mas tentando já mesclar com a realidade, com coisas que eu tô ali no dia a dia vivendo. Vamos fazer a escola, vamos fazer não sei o que lá. Eu fiz minha outra escola também, né? Do meu ginásio, também fiz em 3D, fiz uma brincadeira lá, mas foi mais single player, assim, Sim. Foi um passeio, whatever. Mano, e... Essa é a loucura. Quando você olha pro futuro, o que você projeta, assim, o que você imagina que vai resultar todas essas tecnologias? Onde você acha que a gente vai desaguar? E principalmente, como aplicar isso nos projetos artísticos, assim, nos shows, na música? Você imagina o futuro, por exemplo? Tipo, mano, isso aqui que nós temos hoje, como é que vai estar daqui 5 anos? Não tem como não imaginar, velho, quando você vive lendo todo dia o que tá acontecendo, é muito louco. Pois é. Mas é aquela história, vai ficar quântica, né? Tudo pode estar acontecendo, tudo vai acontecer, talvez não no mesmo momento, mas tudo vai acontecer e assim, vários futuros vão existir de alguma maneira, porque não tem como, a tecnologia não vai parar. Não. Nem coisa ruim para, né? Toda tecnologia que é usada para o mal tem que ser estudada rápido e logo, desenvolvida logo para ter protocolagem, para ter regulamentação, para inibir o máximo possível quem quer usar aquilo para o mal. Então, a tecnologia sempre vai crescer. E eu sou um cara eu não sou tecnocrata, mas eu acredito em tecnocracia. Eu acredito que gestão de sistemas e de pessoas e governos devem passar Se sim. preocupar pelo menos com isso. Não, sim, com certeza, sempre, né? Esqueci o nome. Mas o que eu quero dizer ao contrário todas essas coisas que são passíveis de erro humano e de corrupção devem passar sim por um teste de autoridade sistêmica.
Integridade, assim. Onde você pode ter... Por exemplo, a gente tem projeto, inclusive, de Campinas, aqui do Brasil, de começar a ter eleição via blockchain. Blockchain, Bitcoin, etc. Porque é perfeito. Não dá para explicar isso aqui hoje. É muito complicado, é muito longo, muito longo. Mas, por outro lado também, você consegue talvez criar um AGI, né? Significa AGI? Artificial General Intelligence. Toda machine learning, tudo que a gente tem hoje de deep learning, de inteligência artificial, eles são escopos treinados. Então tem uma inteligência artificial muito bem treinada para reconhecer gato, para reconhecer cachorro, para reconhecer não sei o que lá, para criar, né, para juntar imagens. E o santo graal da robótica hoje, de machine learning, é você criar o AGI, que é uma inteligência artificial que consegue aprender agnósticas vertentes de coisa. Ele consegue aprender tanto a andar de bicicleta quanto a interpretar uma arte. Não interpretar sentimentalmente, mas interpretar isso é vermelho, isso está correndo desse jeito. Cria de novo outro quadro com a cara dela, estilo Van Gogh. Isso já acontece, mas essa mesma realidade aumentada, esse mesmo modelo não consegue andar de bicicleta. Entendeu? E aí o santo grau é juntar tudo isso. Eu viajei, mas por que eu falei tudo isso? Porque quando você tiver isso, no momento que você tiver isso, vai ter muito país colocando certas decisões estratégicas que precisa de muito nível de raciocínio e de englobar muitas variáveis, por exemplo, finança, por exemplo, né, broker. Economia, né? Economia, justamente, para ver o que acontece. Porque ela não só faz com uma performance esperada maior do que a gente, talvez um pouco mais limitada sempre no começo, óbvio, mas com uma capacidade de aprender infinitamente mais rápido do que a gente. Então esse é o santo grau e isso pode destruir o mundo. Vai chegar um ponto em que a máquina vai saber prever o futuro. Ó, se você tomar essa decisão, se você tomar essa decisão, daqui 2 anos a tua economia vai estar desse jeito. Então, a máquina está dizendo como é que vai estar a tua vida dali 2 anos. Exato. Literalmente dizendo como é a sua vida, né? Tem muito algoritmo que já lê imagem de MRI, de ressonância ou de cérebro e tal, e já consegue identificar com mais de 95% de accuracy qual que é aquele tipo de câncer. Tem um câncer, é foda, tem não sei o que lá. Você não precisa de um humano que pode errar. Gente, nunca é substitutivo, né? Eu não quero que os máquinas substituam os humanos, mas a gente precisa alavancar e aprimorar a nossa existência, porque senão o sol vai embora, a gente vira a Índia e acabou a vida. E eu não quero casos na família de diagnóstico errado de câncer, mano. Então, cara, isso é triste. Poderia não ter acontecido se tivesse avanços na tecnologia. Nossos descendentes vão contar essas histórias. Pô, na minha época, a gente achava que a praga, enfim, não era nada. Até depois de vários anos, comigo, cara, você viu, morreram milhões e milhões. Hoje não, hoje, em 2 semanas, talvez em 3 semanas depois do Covid, já tinha contabilidade de quase a maioria dos grandes países. Então a gente realmente evolui muito rápido para muita coisa. Então legal. É muito bom, é muito bom. E, claro, aplicado para a gente, assim, tudo, machine learning especificamente, tudo é aprimorado com machine learning. Tudo pode ser aprimorado com machine learning, desde robótica até sistemas virtuais, até tracking, interpolação de falha de sinal, câmera shaking, ao vivo. Você pode tirar um câmera shaking ao vivo com um algoritmo com um modelo de track, com um modelo de machine learning específico. Então esse é o grande futuro e é por isso que ninguém deixou a NVIDIA comprar a ARM, porque é muito perigoso, na minha opinião, né? Não, é muito assustador, entendeu? É bom você colocar esses pontos assim pra galera refletir, mano. Que o avanço da tecnologia tem 2 lados, né? Uma faca de 2 gumes, mano. Sim, tem várias consequências. E a gente tem que estar, alguém tem que estar no controle para poder mandar pro lado certo. Para poder guiar de uma melhor maneira possível. E se divertir no caminho, né? Porque senão é só loucura, estresse. Exato. É isso aí. E aí, Nani, mais alguma pergunta, alguma coisa para extrair dessa mente? É difícil, né? Porque... Nossa, falou como se não tivesse mais nada aqui na cabeça. Né? Não, a gente poderia conversar, mano, durante mais 6 horas aqui, falando das possibilidades e das loucuras da tecnologia. Alguma pergunta mais focada na gente, no futuro? Sim, mano. Da empresa? Sim. Ou... Enfim, a gente conversou um pouco aqui, né? A gente está no mockup agora, por causa do Virtual Character, que
influencer ou character ou whatever, como a gente vai usar eventualmente. E a gente também está focando muito em realidade aumentada, porque o VR ainda é um gimmick. Não um gimmick, odeio falar isso, não devia ter falado isso. Muita gente fala isso e eu fico puto. Mas não tem, comparado à realidade aumentada, não tem uma escalabilidade comparável. A realidade aumentada vai mudar a vida das pessoas muito, muito, muito hard, né? Então a gente está com essas duas frentes grandes por enquanto e produzindo, enfim, diferentes exemplos e demos para a gente conseguir alavancar a própria tecnologia e a própria utilização do AR, como eu fazia nas outras empresas e como eu faço hoje, né? Eu trabalho para uma outra empresa de fora, então a gente tem que sempre estar se divertindo. Eu li outro dia que criatividade é a diversão da inteligência. Então, se você perceber que um dos dois não está acontecendo, você não está sendo criativo. Criatividade é a inteligência se divertindo. Mais É pra isso aí. dito. Ah, Exato. você conhece, é. Deve tu me conhecer, não manjo nada, né? Eu li em algum lugar no Orkut. Lembro. Nossa, Sei lá. o cara do... É o status do meu WhatsApp. Não duvido, cara. Mentira. Você tá brincando? É real. Então foi isso que eu li. Não, mas eu não tenho seu WhatsApp. Não, eu acho que não, mano. Que doideira. Mano, tá Que vendo? loucura, mano. Quantum, velho. Pois é, mano. Acabou de dar um beat flip aqui. Algum speedrunner perdeu o run. Brincadeira. Exato, mano. Aqui, ó, recado. Criatividade e a inteligência se divertindo, mano. Cara, não é Papai. possível, não é possível. Eu tô no lugar errado. Eu juro por Deus. eu não- Certeza. Olha aí, ó, a última linha aí, ó, a Você me criatividade. tem? Procura você. Você me tem. É, no WhatsApp. Não, mano, acho que a gente não se tem ainda. Mas vem cá, você criou isso aqui ou você leu em algum lugar? Não, mano, eu li isso em algum lugar, porra. É, a gente é bem educado, né? As coisas vão aparecendo, a gente vai criando essas diferenças. Nesses 10 segundos. Cara, isso foi fantástico, eu tô arrepiado. Nesses 10 Eu nunca segundos vi que esse ele cara. pegou meu telefone, Eu hackei. pode ter alguma coisa Certeza, aqui. programadora, que doido, crânio? Certeza. dormir. Isso foi pra te testar, Vini. Exato, mano, exato. Eu vou descobrir onde descobri, tenho certeza, eu vou descobrir onde eu vi isso. Não se preocupa, não foi nada de bruxaria. Mas no tudo final das tranquilo. contas a gente finalizou, tipo, de quais são os próximos desafios em afunilar todas essas soluções, essas tecnologias para a Imagic? Os próximos desafios per se, eu acho que assim, a gente tem que, aquela história, comprar hardware não significa saber fazer direito. Então a gente está Exato. estudando, né? Como aplicar. Quais são os boundaries exatos da tecnologia e como aplicar para cada usufruto, porque, né, a gente é doido e quer não só fazer o arroz com feijão bem feito, gostoso, a gente quer botar um monte de coisa junto que tem a ver com outros pratos de outras culinárias do mundo. Enfim. Então, esses são os desafios, assim, mas a gente tem que começar sólido. Eu sempre sou assim, né? Ah, funcionou, vamos embora. Não, deixa eu conhecer o software inteiro. E aí a gente tem que fazer um negócio sólido, porque aí a gente consegue ter solidez e fundamentalismo para voar para qualquer lugar horizontalmente, não só para cima. E o AR, né, realidade aumentada, que é uma aposta que toda empresa de tecnologia tem que saber o que está fazendo, cara. Exato, Tem mano. muito usufruto, Exato. muita coisa, a gente já fez muita coisa de AR. Se eu falasse tudo que eu já fiz de AR também, vão ser pelo menos 10 vezes 10 coisas diferentes. Que é diferente mesmo, né? Tipo, enfim, histórico, restauração de pichação de rua histórica. Coisas que não tem um mainstream claro. Uma live com realidade estendida também, né? Tipo, a pessoa tá vendo ali uma live, mas tá vendo coisas se movimentarem, ganharem vida. Exatamente. E é interativo, né? Não é só que nem na TV coloca lá um VT que roda e acabou. Você pode conversar com isso ao vivo, você pode às vezes fazer uma votação ao vivo Eu no acho chat que online e a pessoa responde para você. Acho que o lance é A interatividade. É o real time, né? Das Real time é pessoas. tudo, cara. isso, é implantar interatividade nas tecnologias agora. Porque aí vai ficando mais massa ter um evento interativo, né? Mais bacana pro público. Enfim. E é isso. E é isso. Considerações? O que você acha sobre o segundo turno das Mas eleições? eu tô indignado porque... Meu Deus! O que ele perguntou? Sei O que lá. você acha do segundo turno das eleições? Tô brincando. Não, prefiro não falar de eleição. Não, Não, relevante. tô zoando. Vou falar de biohacking, mas não falar de eleição. Vou puxar o encerramento aqui, então. Tá certo.
Bom, galera, então foi isso. Espero que a cabeça de vocês não tenha explodido, não esteja saindo fumaça aí da cabeça de vocês como está saindo aqui da nossa. A minha também. Em pouco mais de uma hora a gente trocou ideia sobre realidade aumentada, realidade estendida, realidade virtual, óculos VR, metaverso, avatar, possibilidades de aplicação no mundo corporativo, no mundo artístico, e a gente poderia conversar muito mais aqui. Então é isso, mano. Foi um papo super massa. E obrigado a todo mundo que tá aqui na mesa. Obrigado, Nani. Foi um prazer. Obrigado, Bini, por ter compartilhado tudo isso. Quem quiser encher o saco do Bini, perguntar, como é que faz? Quero aprender também. Só chamar ele lá no LinkedIn. Pode ser, mano. Tá aí na descrição, vai estar aí na descrição. E eu gostaria de encerrar falando o que eu sempre falo. Só tem um jeito de vocês demonstrarem que vocês estão curtindo esse projeto, curtindo esse podcast, a proposta de ser uma parada em realidade estendida, inovadora, e é muito rápido e de graça. Que é clicar aí, mano, em 2 botões, é de se inscrever no canal da Imagic e de clicar no botão de curtir aí. E se você quiser contribuir ainda mais, faça um comentário falando, nossa, mano, achei massa, achei muito legal isso que o Bini falou, mas também discordo naquele outro ponto ali, e assim a gente vai construindo um diálogo, vai construindo uma base de audiência muito massa, muito foda. Esse é o nosso objetivo, proporcionar um espaço de debates e que possam agregar em alguma coisa para vocês. Espero que a gente tenha cumprido isso em mais um episódio muito foda com o Bini. Valeu, Bini, pela presença aqui. Valeu a todos, obrigado. Até a próxima. Valeu. Finish. Se o operador tá batendo palma, ele já parou de gravar faz